Fala galera, tudo bem? O professor Thiago Brito está na área e voltamos a discutir a geografia juntos. A aula de hoje é sobre a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, e nós vamos falar um pouquinho dela. Não vamos nos estender muito, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, o que antecede a ONU? Ao final da Primeira Guerra Mundial, vocês sabem, 1919, foi criada um esboço de ONU, que ficou conhecida como Liga das Nações Unidas, tá? Essa Liga das Nações Unidas, ela tinha o objetivo de impedir ali um segundo conflito mundial, que ela acabou não conseguindo, por isso que ela deixou de existir, porque logo na sequência, depois da criação dela, em 1939, como é sabido por todos, o Adolf Hitler desencadeou a Segunda Guerra Mundial, então a Liga das Nações ela acabou deixando de existir. A ONU ela vai ter ali, então, seu primeiro acordo, seu primeiro tratado assinado ou colocado em prática pelos Estados Unidos, em 1972. Mas ela só é fundada oficialmente em 24 de outubro de 1945, depois que os 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas. Entre esses 51 países estava quem? O Brasil fazendo parte, tá? Então a ONU ela tem ali um compromisso ou lutas que fazem parte desse documento, da Carta das Nações Unidas. Primeiro, direitos humanos, ou seja, o direito à vida, tá? O direito à vida das pessoas que fazem parte aí do nosso planeta. Tá? Respeito à soberania dos povos, então todo povo soberano, e o respeito à sua cultura, respeito aos seus costumes. Solidariedade internacional entre as nações, ligada principalmente pela diplomacia, ou seja, por discutir e não disputar, tá? Evitando assim conflitos. Tranquilo? Continuando aí. Então, inicialmente a ONU ela possuía 51 países, entre eles o Brasil, que fazia parte da ONU, tá? Atualmente ela conta com 193 países. É a maior representatividade do mundo, tá? O seu prédio principal, então a sua sede principal, fica em Nova York. Esse terreno da sede principal ele foi adquirido por um grande empresário americano, John Rockefeller Jr., lá em 1945. E aí ele cedeu para que fosse construída a sede da ONU. Então fica em Nova York, porém é considerado um território internacional a ONU. Tá? Então ela não pertence aos Estados Unidos, ela é um território internacional. Além disso, a ONU tem sedes em Genebra, em Viena e em Nairobi. Também possui escritórios espalhados por todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil nós temos um escritório da ONU que fica em Brasília. Tá? Quais são os propósitos e princípios da ONU? Tá? Os princípios, as missões que a ONU ela segue ou ela tenta desempenhar. O primeiro, manter a paz e a segurança internacional, tá? Evitando assim um novo conflito mundial ou uma terceira guerra mundial. É o mesmo objetivo que tinha a Liga das Nações, que acabou sucumbindo. Desenvolver relações amistosas entre as nações através da diplomacia. Por isso que os países possuem ali embaixadas com diplomatas, para que eles possam manter essa relação amistosa entre todas as nações. Tá? Realizar cooperação internacional para evitar e resolver problemas ligados, tá, à economia, ligados ao âmbito social, à cultura, certo? Por exemplo, nós estamos passando hoje por uma pandemia, que é uma crise sanitária, um vírus. Então a ONU, através de um dos seus setores, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem promovido ali algumas diretrizes que os países devem seguir. Inclusive o Brasil deve seguir ali a cartilha da OMS. Mas tem outras, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são as outras organizações que também fazem parte da ONU. Tá? E também tem ali o objetivo de harmonizar a ação dos povos para que eles busquem objetivos comuns. Tá? Esses objetivos comuns, por exemplo, desenvolvimento, superar a pobreza, superar a fome, práticas comuns econômicas e assim melhorar a condição de vida da sociedade. Então, a ONU, ela também atua
com tropas e missões de paz em vários países, em várias nações. Inclusive o Brasil, eu coloquei um exemplo aqui do Brasil, ele atuou numa missão de paz no Haiti em 2004, país que sofreu primeiro um desastre natural, depois começou uma guerra civil. Mas não é só no Haiti, tá? A ONU tem, por exemplo, intervindo em vários conflitos, guerras civis, no continente africano, quando ela constrói campos de refugiados para proteger ali a população, para que essa população não morra, não sofra com um conflito civil, que geralmente está ligado a um caráter político e corruptivo também. Tá? Dentro da ONU, nós temos setores, e cada setor vai desempenhar ali um papel específico. Dentro desses setores, nós temos os principais. Então, nós temos a Assembleia Geral. Quem é que faz parte dessa Assembleia Geral? Todos os países membros, 193 países, todos eles. Tá? O que eles discutem? Principalmente a segurança e a paz. Tá? Tem presidente, a Assembleia Geral, e esse presidente ele é eleito anualmente. Tá? Então, todo ano tem ali a eleição do presidente da ONU. Tá? Depois, nós temos o Conselho de Segurança. O objetivo do Conselho de Segurança: paz e segurança no mundo. O Conselho de Segurança, ele não é composto por 193 países. Ele é composto apenas por 15 nações. Tá? Dessas 15 nações, 5 nações são membros permanentes, ou seja, não mudam nunca. Tranquilo? E as outras 10 fazem uma espécie de rodízio, vão trocando e vão fazendo parte também do Conselho de Segurança. Quem são essas 5 nações que são os membros permanentes? China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Como que foi estabelecido isso? Pós Segunda Guerra Mundial, durante ali, né, um período de tensão, que é logo com a Guerra Fria, estabeleceu que esses países seriam membros permanentes e não teria troca, justamente para que eles não se envolvessem numa guerra muito maior, tá, num conflito que levasse ali outras nações à ruína, como foi a Segunda Guerra Mundial. Secretaria-Geral. Aí na Secretaria-Geral nós temos o cargo mais importante da ONU, que é o secretário-geral. No caso, o atual secretário-geral é o Antônio Guterres. Por que eu falei que é o mais importante? Porque ele é como se ele fosse uma espécie de presidente, o chefe da ONU, tá? É o Antônio Guterres. Ele é o secretário-geral. E a Secretaria-Geral, ela exerce influência em todas as outras organizações. É ela que controla a ONU, tá? Conselho Econômico e Social. Esse Conselho Econômico e Social, ele atua em diversos assuntos. Assuntos econômicos, sociais, culturais, educacionais, sanitários e ambientais também, tá? É composto por 54 países membros e eles atuam por um período de 3 anos. Depois tem uma nova eleição. Eles podem ser ali reeleitos, os chefes desses conselhos, do Conselho Econômico e Social. Tá? Ó, eu falei, sanitário, nós estamos passando por uma crise sanitária, é discutida justamente nesse Conselho Econômico e Social. Tá? A Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é o principal organismo judiciário da ONU. Serve para quê? Para resolver disputas legais entre os estados. Tá? Esse é o principal objetivo, mas também analisa outros casos, vou falar deles. Estado que está disputando território, tipo a Índia e o Paquistão, que disputam ali a região da Caxemira, desde a independência da Índia, em 1947. Então, é justamente essa Corte Internacional de Justiça que intercede ali nesse conflito. Correto? Bom, eu falei de um outro assunto. Por exemplo, um chefe de Estado que comete um crime contra a humanidade. Por exemplo, ele promove um genocídio em massa no seu país, ou na sua nação. Ele também pode ser julgado por essa Corte Internacional de Justiça? Sim, ele pode ser julgado. Tá? E a sede da Corte Internacional de Justiça fica em Haia, na Holanda. Beleza? Bom, aqui nós temos algumas agências especializadas. Não vou falar de todas, vou falar das principais. Algumas vocês já até conhecem, para vocês fixarem aí mais esse assunto. Então, FMI, Fundo Monetário Internacional, criado na Conferência de Bretton Woods, também pós-Segunda Guerra Mundial, que é aquela mesma conferência que padroniza o dólar com o ouro como moeda internacional. O Fundo Monetário Internacional ele serve como um bancão de empréstimo para as nações.
tá? É ele que empresta o dinheiro, principalmente para nações subdesenvolvidas, correto? Nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, é ela que controla o comércio entre as nações, para que nenhum país cometa ali uma prática desleal no comércio e prejudique uma outra nação. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tá? Que é ela que tem controlado toda essa pandemia do coronavírus, como a gente tem falado, e como vocês têm analisado também nos últimos dias pela mídia, correto? Bom, a ONU também possui alguns programas, tá? Eu vou falar de dois principais. O primeiro é o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Olha só, nesse programa que a ONU vai discutir ali o assunto dos refugiados, de guerra, de conflitos. Aquelas pessoas que migram do seu país, porque se ficar no país de origem vão morrer, tá? Então, é esse programa da ONU que controla esses campos de refugiados que ela tem ao redor do mundo, no continente africano, em outras áreas de movimentos separatistas no Oriente Médio, por exemplo, na Ásia, tá? Tem o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse PNUD, com certeza você está puxando a memória e fala assim, pô, o Brito já falou disso aí comigo. Claro que eu falei. O PNUD é o programa que calcula o IDH dos países. Ou seja, o IDH é aquele que vai falar se o país é desenvolvido ou se ele é subdesenvolvido, lembram lá? Então o PNUD ele analisa 3 critérios socioeconômicos para determinar o índice de desenvolvimento humano de uma nação, que é a taxa de analfabetismo, distribuição de renda e expectativa de vida. Então é através do PNUD, quanto mais próximo de zero o país estiver, mais envolvido ele será, e quanto mais próximo de 1, mais envolvido ele será, e quanto mais próximo de zero, mais subdesenvolvido esse país, ou mais pobre ele será. Beleza? Vamos lá. Então, na atualidade, em 1995, a ONU ela completou ali 50 anos. Nesses 50 anos dela, nessa data festiva, ela determinou algumas metas a serem alcançadas no próximo milênio, a partir dos anos 2000. Então, dentro dessas metas, desses objetivos, nós temos 8 ali principais, que são reduzir a pobreza extrema e a fome, assegurar a educação primária para todos, promover a igualdade de sexo e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a AIDS e outras doenças, outras pandemias, tá? Assegurar um desenvolvimento durável e incentivar a parceria mundial pelo desenvolvimento entre as nações, principalmente com a criação de blocos econômicos, tá? E também de grupos não oficiais ou organizações econômicas, como é o caso do BRICS, por exemplo, de países emergentes. A ONU também faz conferências mundiais, população e desenvolvimento, que é o desenvolvimento humano aí dos países, para que os subdesenvolvidos alcancem a escala de desenvolvidos, tá? Conferências mundiais pelo meio ambiente, para discutir aquecimento global, discutir buraco da camada de ozônio, discutir desmatamento, poluição da atmosfera, poluição dos oceanos, correto? Por que eu estou citando esses assuntos? Porque são os assuntos mais latentes, que a gente tem na memória. Desmatamento da floresta amazônica, ano passado, começo desse ano, foi discutido bastante, a gente falou em sala. Lembra lá do petróleo nas praias do Brasil esse ano? Também vocês discutiram, a gente analisou. Muita gente foi passar as férias no litoral brasileiro não conseguiu curtir as férias porque tinha petróleo. Tá? Então, a contaminação das águas do oceano. Conferência Mundial da Mulher, pelos direitos das mulheres, principalmente contra feminicídio, que são algumas pautas, direitos que elas têm adquirido ou tendem a adquirir ainda dentro da nossa sociedade atual. Assentamentos urbanos, que são aqueles assentamentos inadequados, que não são moradias adequadas. O que são esses assentamentos urbanos, então, Brits? Processo de favelização, por exemplo, que ocorre nos centros urbanos. Lembra das grandes metrópoles brasileiras? São Paulo, Rio de Janeiro, as favelas, tá? Que existem lá. Uma preocupação muito grande, porque doenças, falta de esgoto, água tratada, época de chuvas, deslizamento, as pessoas acabam morrendo nesse período e nessas áreas de assentamentos urbanos. Pessoal, a gente está finalizando
As próximas aulas eu também colocarei no canal, então eu peço para vocês que vocês curtam o canal, coloquem lá sugestões, coloquem lá suas dúvidas, assim que eu ver eu vou respondendo. Vocês também têm outros mecanismos, outros aplicativos para poder falar comigo e tirar as dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Um forte abraço e um beijão, se cuidem e até a próxima.